E aqueles jovens, eles não hesitaram em responder que o Deus que eles prestavam culto poderia livrá-los daquela fornalha. Mas, porém, se isso não ocorrer, eles preferiam submeter a vontade de Deus à vontade do rei. Isso aumentou mais ainda a fúria do rei, como você vê aí no versículo 19, ao ponto dele mandar aquecer a fornalha no mais alto grau possível, que era 7 vezes mais. Então, a cena termina com a seguinte afirmação: e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas, como mostra o versículo 23. Então é sobre essa cena, é nessa cena que nós vemos aí uma fé submetida à vontade de Deus. Fica claro aí no diálogo do rei com esses jovens que o ponto-chave dessa cena, o ponto teológico, o ponto alto aí, está exatamente na pergunta que o rei faz a esses jovens no versículo 15. Esse rei pergunta qual Deus poderia livrar, e os jovens responderam que o Deus que eles serviam iam livrar, mas se isso não acontecesse, isso não interferia nas suas convicções, visto que a sua fé estava submetida à palavra de Deus, no sentido que o melhor para a vida deles seria a vontade de Deus e que eles estavam dispostos a aceitar aquilo que Deus quisesse para a vida deles. Isso implica que a nossa fé, isso implica que a nossa confiança em Deus, ela tem que estar submetida à palavra de Deus e não meramente ser condicionada pelas nossas emoções. Diante dos tempos difíceis que nós temos enfrentado, diante dos desafios da vida, devemos manter a nossa confiança em Deus, aceitar sempre a vontade de Deus para nossas vidas. E a vontade de Deus pode não ser a melhor de todas, mas devemos aceitar aquilo que Ele tem. Pelo nosso ponto de vista, talvez a vontade de Deus não seja aquilo que nós queremos. A vontade de Deus pode ser tanto para a morte como para a vida. A vontade de Deus pode ser tanto de dar como de tirar. A vontade de Deus pode ser tanto de ganhar como de perder. Mas afinal, o melhor de tudo isso é saber que estamos no centro da vontade de Deus. Precisamos, irmãos, de uma fé que seja submetida à palavra de Deus, de uma fé que os problemas não sejam um fim em si mesmo. Eu gostaria de contar aqui uma ilustração para você entender o que eu quero dizer. Uma experiência comum no meu ministério de aconselhamento pastoral, relacionada aqui a uma fé submetida à vontade de Deus, é que constantemente pessoas, principalmente jovens, vinham até a mim pedindo conselhos sobre os seus relacionamentos. Muitos deles estavam tão envolvidos emocionalmente nesses relacionamentos, muitas das vezes complicados, duvidosos. Eles estavam tão envolvidos emocionalmente que a sua fé o direcionava simplesmente para a transformação dos seus parceiros. Eles viam uma mudança a qualquer momento, a qualquer custo. Eles tinham até em mente uma lista daquilo que eles esperavam que Deus fizesse. Eles criavam uma expectativa tamanha desse relacionamento, sem ao menos perguntar qual era a vontade de Deus para a vida deles. Enquanto outros, muitos deles envolvidos emocionalmente, com lágrimas nos olhos, me dizia: pastor, eu creio que se for a vontade de Deus, Ele pode transformar tanto a minha vida como a vida do meu namorado. Eu creio que se for a vontade de Deus, nós vamos construir uma vida junto, construir uma família junto. Mas se não for a vontade de Deus, Deus vai agir em nossos sentimentos, Deus vai nos dar graça para superar esse momento e a vontade dEle vai ser feita. Então eu vejo aqui um exemplo, nesse último ponto, exemplo desses últimos jovens, né? Que eu cito aqui, exemplo de uma fé submissa à vontade de Deus, no sentido que mesmo estando envolvido ali de forma amorosa, emocionalmente, mesmo com aquele sentimento ali aguçado, esses jovens, algum deles colocava ali a sua fé submetida à vontade de Deus, aceitando a vontade de Deus para a vida deles, sabendo que a vontade de Deus, apesar que naquele momento não seria
seria doloroso enfrentar aquilo, mas o que importava para eles era submeter à vontade de Deus. Então, precisamos de uma fé que as nossas convicções em Cristo não sejam alteradas simplesmente por uma bênção que eu possa receber ou não da parte de Deus. Não de uma fé com base no determinismo, no positivismo do tipo, eu determino, eu ordeno, eu declaro. Não de uma fé com base no positivismo do tipo, você nasceu para vencer, você tem mesmo cara de vencedor, ou do tipo, não aceite a sua derrota. Muito pelo contrário, devemos aceitar a vontade de Deus em nossas vidas, porque a vontade de Deus, como eu disse, pode nem ser tudo o que você espera, mas é o necessário e o suficiente para a sua vida. O determinismo ou o positivismo nem de longe pode ser comparado com a fé bíblica. A fé bíblica nos faz curvar diante do Senhor e não exige nada dele. Não exige tentar em vão qualquer tipo de barganha ou negociação. Jesus ensinou isso aos seus discípulos na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, como mostra Mateus capítulo 6, versículo 10. Jesus também orou assim no tempo difícil de aflição da sua vida, quando orava antes da sua crucificação. Ele disse, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua seja feita. Isso está em Lucas capítulo 22, verso 42. Tiago também diz algo a esse respeito. Tiago diz assim, atendei agora vós que disseis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Tiago pergunta, sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devia dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, mas também faremos isso ou aquilo. O sentido aqui é que a vontade de Deus deve sempre prevalecer na vida dos seus servos, ou seja, precisamos exercer uma fé que esteja submissa à vontade de Deus. Uma fé que se difere muito do positivismo do nosso tempo. Então, o que nós vimos aqui nessa cena foi uma fé submissa à vontade de Deus. A outra cena, em seguida aí, que vai do versículo 24 ao versículo 26 da passagem que nós lemos, isso implica, irmãos, que, diferente de como algumas pessoas pensam e dizem, o que nos distingue como servo de Deus não é a ausência dos problemas, mas nossa confiança em Deus, mesmo em tempos difíceis. Apesar da nossa fragilidade humana, apesar de nós reconhecermos como somos pecadores, que somos falhos, é possível manter a fé em Deus diante dos problemas da vida. Foi o que esses jovens fizeram. Deus, de forma milagrosa, livra os seus servos. Veja que a fé bíblica nos faz ser reconhecido como um servo de Deus e engrandece o nome de Deus e não o contrário. Contrariando aqueles que utilizam as frases de autoajuda a fim de massagear o ego das pessoas do tipo, você nasceu para ser vencedor, você nasceu não para ser cauda, mas para ser cabeça, você é filho do dono do ouro e da prata, você nasceu para brilhar, você não nasceu para viver no anonimato. E essas frases de autoajuda. A fé bíblica nos diz que nascemos para glorificar a Deus e honrar o seu nome, como mostra Romanos 11:36, Salmo 73, do 24 ao 26. O que nós vimos aqui foi uma fé bíblica sendo exercida, uma fé que distingue o servo de Deus, que os leva verdadeiramente a ser dito e reconhecido como servos do Deus Altíssimo. Então, fechando esse segundo ponto desta cena que nós vimos do versículo 24 em diante, nós vimos aí uma fé que distingue os servos de Deus. E eu vejo aqui mais uma terceira cena que vai, a última cena do versículo 28 ao 30, na passagem que nós lemos. Então, a fé bíblica leva o incrédulo a crer em Deus
e jamais escandaliza ou dá mau testemunho. A fé bíblica, ela aproxima o crente do incrédulo e não o contrário. A fé bíblica é sincera, não ultrapassa, não oferece barganha. A fé bíblica é baseada em princípios inegociáveis. Não se troca, nem muito menos é colocada à venda como uma mercadoria em prateleira de um supermercado. A fé bíblica resiste ao assédio, mesmo que isso possa custar a sua cabeça. Não, a fé bíblica não segue a voz da multidão, porque simplesmente é a voz da maioria. Não, a fé bíblica não se curva diante dos homens que exercem o seu cajado ou governa de maneira própria para a sua própria glória. Não, a fé bíblica não tem as ameaças interesseiras do nosso meio evangélico corrompido. Mas sim, a fé bíblica está baseada na palavra de Deus. Sim, a fé bíblica é exercida para a glória de Deus. Sim, a fé bíblica engrandece e testifica das grandezas de Deus. Então, concluindo, portanto, como nós vimos aí nessa passagem, nessas 3 cenas, a fé bíblica se difere muito do conceito de fé que se tem hoje. A fé bíblica é alimentada, sustentada, fundamentada nas Escrituras. A fé bíblica é submetida à vontade de Deus e não aos caprichos dos homens. A fé bíblica faz com que o crente seja reconhecido como servo e não como herói. A fé bíblica leva os incrédulos a glorificar e se curvar diante de Deus, reconhecendo como o único Deus verdadeiro. Portanto, a fé bíblica é sempre submetida à vontade de Deus. A fé bíblica sempre testifica ou distingue o servo de Deus. A fé bíblica sempre vai levar e testificar as grandezas de Deus e enaltecer o nome de Todo-Poderoso.